Bom dia para você, agora 11 horas e 50 minutos. Como a gente disse no comecinho aqui dessa edição da SP1, o prefeito de São Bernardo do Campo foi afastado do cargo e vai usar tornozeleira eletrônica. Essa decisão da Justiça veio junto de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público contra um esquema de corrupção na Prefeitura de São Bernardo. Vamos falar com a Janara Campos sobre esse caso que movimentou a política aqui em São Paulo, na região metropolitana, hoje de manhã. Janara tem as informações ao vivo para a gente. São Bernardo do Campo, a gente lembra, é a quarta cidade mais populosa do estado de São Paulo. Oi, Janara, bom dia. Oi, Alan, bom dia para você, para quem nos acompanha. Eu e a Majoí Costa estamos desde cedo aqui na frente da Polícia Federal, na sede, acompanhando toda a movimentação. E houve uma movimentação muito grande, viu? Várias viaturas chegando a todo tempo, inclusive veículos apreendidos. Pelo menos 3 veículos apreendidos, um deles sendo um veículo oficial de São Bernardo do Campo, foram trazidos para cá. Os valores arrecadados, apreendidos, ainda estão sendo contabilizados, mas até o momento a gente já sabe que eles passam de R$1.346.000, isso somente das apreensões de hoje. Foram cumpridas 2 prisões preventivas, 20 mandados de busca e apreensão, além de medidas de afastamento de sigilos bancário e fiscal nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema, todas no estado de São Paulo. A investigação surgiu durante uma outra operação que foi realizada em julho, no mês passado, enquanto os policiais iam até o apartamento do servidor público Paulo Irã Paulino Costa. Paulo Irã também é assessor do deputado estadual Rodrigo Moraes, do Partido Liberal. Em nota, o deputado estadual informou que ele será exonerado. No apartamento de Paulo Irã, durante essa outra operação, os policiais federais localizaram uma quantia alta em dinheiro. R$12 milhões e $156 mil. Segundo a Polícia Federal, a partir daí as investigações foram feitas e eles identificaram que Paulo Irã atua como um agente central na arrecadação e distribuição de valores provenientes de várias empresas que possuem contratos com a Prefeitura de São Bernardo. São pelo menos 15 empresas citadas no processo. Ao analisar os celulares do servidor, 2 celulares, foram encontradas também várias trocas de mensagens diretas com o atual prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima. A polícia também identificou que Paulo Irã realizava vários pagamentos de contas pessoais, até mesmo o cartão de crédito, para o atual prefeito Marcelo Lima, a esposa dele e também a filha. Então, por conta disso, o prefeito Marcelo Lima se tornou o principal alvo dessa operação, segundo a Polícia Federal. Junto com ele, outros 2 políticos são investigados no esquema. Danilo Lima, presidente da Câmara de São Bernardo do Campo e primo do prefeito, e também Ari José de Oliveira, suplente de vereador de São Bernardo. Bom, a gente continua acompanhando por aqui, Alan, toda essa movimentação, essa contabilização dos valores apreendidos, são valores milionários. A gente sabe que pelo menos 2 carros fortes precisaram ser utilizados para conseguir transportar todo esse valor da casa desse servidor público. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Obrigado, Janara Campos, ao vivo trazendo as informações dessa operação, que mexeu aqui com a política, em São Paulo, na Grande São Paulo, especificamente em São Bernardo do Campo, que é o alvo dessas operações. Na Prefeitura e na Câmara Municipal lá de São Bernardo, o clima é de tensão. Vamos para lá agora com a Cíntia Toledo, tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Cíntia, bom dia. Oi, Alan, bom dia para você, bom dia para quem acompanha a gente. Estamos desde cedo aqui no Paço Municipal, onde fica a Prefeitura e também a Câmara. E aí, falando primeiro da situação da Prefeitura, olha, tudo ainda num clima de muita incerteza por aqui. O que se sabe é que a nova prefeita, ela é sargento da Polícia Militar, tem 38 anos, se chama Jéssica, ela é sargento da Polícia Militar desde 2025, pediu afastamento da corporação no ano passado ao ser convidada pelo então deputado federal Marcelo Lima para ser vice na chapa dele, e aí começou esse primeiro cargo eletivo que ela teve na vida em 1º de janeiro, quando tomou posse como vice
vice-prefeita e agora como prefeita. Na Câmara, que é de onde a gente fala agora ao vivo, olha, um clima de bastante incerteza também, porque o atual presidente da Câmara de Vereadores aqui de São Bernardo, vereador Danilo Lima, do Podemos, que é primo do então prefeito, né, Marcelo Lima, também é alvo dessa operação da Polícia Federal e foi afastado do cargo. Essa foi a decisão da Justiça. A assessoria da Câmara diz que não tem no regulamento interno uma previsão do que deve ser feito num caso como esse, em que o presidente é afastado e é investigado pela Polícia Federal. Então tem que aguardar aí os próximos dias para entender o que vai ser feito. Alain. Obrigado pelas informações, Cíntia Toledo, né, ao vivo, trazendo a informação da vice-prefeita, né, que agora assume a prefeitura de São Bernardo do Campo. Ela que é sargento da PM, está aí no primeiro cargo eleito, né, primeiro cargo público, foi eleita aí na última eleição para vice e agora assume a quarta maior cidade do estado. A gente tem aqui no nosso estúdio o nosso colega Giba Bergamin, que acompanha a situação política de São Bernardo, né, da Grande São Paulo como um todo. Isso desde a cobertura das eleições municipais lá de 2023, né? Onde o prefeito foi eleito e agora a vice que assume esse mandato, né, Giba? Muito bem-vindo aqui ao SP1 para a gente entender melhor essa composição política, né? O que está em jogo aí a partir dessa operação da PF. Vamos começar falando do próprio prefeito lá de São Bernardo, Marcelo Lima? Isso aí. Muito boa tarde a todos. Já boa tarde, né? Já boa tarde. Para você também. Pegando fogo a política em São Bernardo do Campo, como você disse, a gente teve a oportunidade de conhecer melhor os últimos momentos da política em São Bernardo do Campo. No ano passado, durante as eleições, eu estive com o prefeito durante uma sequência de entrevistas para o Bom Dia São Paulo e também com o vereador e presidente da Câmara, que é primo dele, o Danilo Lima. Então, são duas figuras importantíssimas na política que, neste momento, estão afastados do cargo. Então, uma disputa, como a Cíntia estava falando agora, para saber quem que vai ser o próximo presidente da Câmara Municipal, mas já sabendo quem é a nova prefeita, né? Que é uma jovem sargento da Polícia Militar. Novata, né? Nesse novata, tipo de cargo totalmente da administração pública. E lembrando que a eleição foi isso, como o Giba falou, 2024, foi ano passado, né? Estamos no primeiro ano, justamente, inclusive não temos nem um ano de mandato, né, Giba? Nem 8 meses de mandato, na verdade, o Marcelo Lima. Lembrando que ele foi vice-prefeito durante 2 mandatos. Em 2016, ele se elegeu como vice, tendo como prefeito, na época, o Orlando Morando do PSDB, Orlando Morando, que é hoje o secretário de Segurança Urbana de São Paulo. Eles foram reeleitos juntos em 2020. Em um determinado momento aí, até o final do ano passado, ano retrasado, houve uma espécie de racha. Lembrando que ele foi secretário dos Serviços Urbanos, também o Marcelo Lima, durante a gestão em que ele era o vice-prefeito, né? Naquela época já teve ali algum problema, ele ficou um tempo impedido até de entrar na prefeitura em função de outra sequência ali de investigações de possíveis irregularidades dele aí em contratos referentes à Prefeitura de São Bernardo do Campo, quando ele cuidava dos contratos relacionados aos serviços essenciais da cidade. Então, ali ele já teve um problema. Foram 2 gestões como vice, 2 gestões como vice, como né? Vice, do Orlando como secretário de Serviços Urbanos, exatamente. Como secretário, ou seja, pelo menos 8 anos aí nessa administração. Exatamente. Mais ou menos isso. No ano passado, eles racharam, vamos dizer assim, durante o primeiro turno, em função de Orlando Morando ter apoiado a sobrinha dele, né? Que foi derrotada, o Marcelo Lima, que venceu em segundo turno o Alex Manente. Marcelo Lima, que também foi deputado federal eleito em 2022, mas ele perdeu o cargo em 2023 e aí, por outro motivo, por infidelidade partidária, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a situação lá já era delicada. Ele foi eleito com a maioria dos votos, ele venceu uma figura política importante lá, que é o Alex Manente, mas agora está diante desse problema, está fora do cargo e não temos a resposta ainda de como que ele vai explicar toda essa relação, toda essa questão que a gente está vendo desde o início da nossa programação aqui na Globo. Lá. Você citou a eleição do ano passado, em 2024, né? Quer dizer, teve esse racha num primeiro momento com o ex-prefeito Orlando Morando, mas depois, no segundo turno, o ex-prefeito Orlando Morando acabou apoiando, né, a eleição Exatamente. do Marcelo Lima, que é do Podemos e que foi afastado com essa decisão da Justiça. Apoiou num argumento de que era para continuar o governo que era o dele, né? Então ele disse que por uma questão de coerência, ele disse isso na época, apoiaria em segundo turno o Marcelo e não o Alex, o adversário dele. Vamos falar um pouco desses outros personagens que estão aqui, nem todos, né, que a gente está citando, porque são muitos personagens nessa investigação da Polícia Federal, nessa operação da Polícia Federal. Mas aqui a gente tem alguns para a gente entender melhor. O presidente da Câmara
Danilo Lima, né, também apontado como investigado pela PF, além do suplente de vereador Ari José de Oliveira. O que é que a gente pode falar sobre eles dois, Giba? Ari José de Oliveira, ele é suplente hoje, mas ele é vereador há muito tempo em São Bernardo do Campo. Em 1988 foi o primeiro mandato dele. Eu tive a chance de cobrir a política no ABC logo no comecinho dos anos 2000, cobri inclusive a Câmara. Ele já era uma figura bastante conhecida lá da política local. Política local, quando eu digo a importância de São Bernardo, né, gente? Está entre os maiores orçamentos do estado de São Paulo. É um município rico, com empresas, que foi durante muito tempo um polo empresarial de automóveis, né? Que ainda é do ramo de autopeças, porém ampliou cada vez mais o setor de serviços, ou seja, uma cidade fundamental para a Grande São Paulo, para arrecadação, para tudo isso, para movimentar a Grande São Paulo. A gente estava falando aqui a quarta maior população de São Paulo, né? Está atrás da capital de São Paulo, depois Guarulhos, Campinas e aí já vem São Bernardo do Campo. A gente fala de São Bernardo do Campo, inclusive eu, como nascido lá, acompanho essa questão toda. O Danilo Lima, que foi eleito o presidente da Câmara em janeiro desse ano, foi reeleito no passado como o segundo mais votado. Eu entrevistei ele ano passado, numa outra reportagem, ele falando que queria, inclusive, fazer modificações no plano diretor da cidade para ampliar os negócios na cidade, para melhorar a situação da cidade. E agora foi retirado do cargo, assim como o Marcelo Lima, que também preside o consórcio intermunicipal do Grande ABC, uma importante entidade lá de discussões sobre como fazer o Grande ABC crescer. Boa, Giba. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais, né, entender mais o perfil desses personagens envolvidos nessa operação que foi, né, anunciada, que a gente viu hoje pela Polícia Federal, para falar sobretudo do operador do esquema, desse homem aqui que não temos foto, Paulo Irã, na verdade. Ele é apontado pela polícia como operador do esquema. Aqui aparece como auxiliar administrativo da Câmara, mas na verdade ele é assessor parlamentar da Alesp, né, de um deputado da Alesp, Rodrigo Moraes, do PL, que já disse, né, depois do Paulo Irã ser apontado como operador do esquema e estar foragido, segundo a polícia, já disse que vai exonerá-lo do cargo. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Giba, você continua com a gente, daqui a pouquinho está de volta para ajudar a gente a entender melhor um pouquinho da política, da repercussão hoje dessa operação. Obrigado, meu caro. Até daqui a pouquinho. Abraço.